Meu nome é Caio, tenho 17 anos e moro com meu pai. Minha mãe faleceu há menos de um ano. Ela estava doente há muito tempo, lutando contra um câncer que a consumia lentamente. Desde que eu era pequeno, lembro que ela entrava e saía do hospital. Os últimos anos foram especialmente difíceis para nossa família, e como meu pai era o único que trabalhava, acabei assumindo o papel de cuidador da minha mãe. Às vezes, minha tia Raquel, irmã mais velha da minha mãe, vinha nos ajudar. Raquel tem 38 anos, e sempre que possível, ela aparecia para dar uma força, mas, na maior parte do tempo, era só eu e minha mãe. Eu tentei fazer o meu melhor para cuidar dela, e faria tudo de novo sem reclamar. A verdade é que sinto muito a falta dela. É insuportável pensar que ela não está mais aqui. Não há um dia que eu não vá dormir sem pensar nela. Mas, por outro lado, parece que todos ao meu redor já seguiram em frente, como se ela nunca tivesse existido. Isso, definitivamente, não é verdade para mim. E o que me dói ainda mais é que o mesmo não parece ser verdade para meu pai. Não sei porquê, mas ele mudou muito. Logo após o falecimento da minha mãe, ele tirou todas as fotos dela da casa. Ele parou de falar sobre ela e não guarda nenhuma lembrança dela por perto. Eu não entendo por que ele é assim. Eu me lembro claramente de como eles eram apaixonados quando eu era pequeno. Nossa casa era cheia de amor e felicidade. Mas, com o tempo, à medida que minha mãe ficou mais doente, tudo mudou. Nos últimos meses de vida dela, meu pai parecia sempre irritado, distante. Ele começou a trabalhar mais horas e, de certa forma, evitava estar em casa com ela. Era horrível assistir a isso, mas minha mãe, já muito cansada pela doença, não percebia o quanto estava sendo ignorada pelo próprio marido. Eu tentei, de todas as formas, preencher o espaço deixado pelo meu pai e estar presente para ela. Alguns dias após o falecimento da minha mãe, algo aconteceu que eu jamais poderia imaginar. Quando cheguei em casa da escola, encontrei meu pai e minha tia Raquel juntos, conversando de maneira estranha, íntima demais. No início, pensei que era só coisa da minha cabeça. Mas, com o passar dos dias, percebi que aquilo era muito mais do que aparentava. Eles estavam namorando. Fiquei completamente em choque. Minha mãe havia acabado de falecer, e o homem que eu sempre considerei meu herói, o homem que eu acreditava estar sofrendo tanto quanto eu, estava se envolvendo com a própria irmã dela. Não conseguia entender como meu pai pôde seguir em frente tão rápido. Eles foram casados por 20 anos, e parecia que, para ele, simplesmente substituir a minha mãe por outra pessoa, especialmente por sua própria cunhada, era a coisa mais natural do mundo. Tentei falar com ele, mas ele apenas me disse que eu não entenderia agora, que com o tempo, quando eu fosse mais velho, talvez eu compreendesse. Mas eu não queria entender. Como poderia? Minha mãe nem sequer teve a chance de ser devidamente lembrada, e agora, minha tia Raquel, a irmã dela, estava tentando ocupar seu lugar na vida do meu pai. Aquilo era nojento para mim. Disse a ele que o odiava, que jamais respeitaria a sua decisão. Ele tentou me acalmar, dizendo que eu estava exagerando, que não era como eu pensava, mas não houve nada que ele pudesse dizer para aliviar a dor que eu estava sentindo. Fiquei tão furioso que as palavras saíram da minha boca sem controle. Eu o chamei de todos os nomes possíveis, o acusei de trair a memória da minha mãe, de ser insensível, egoísta. Tudo o que ele conseguiu responder foi que, um dia, eu entenderia sua posição. Mas eu não queria entender. Na verdade, eu esperava que minha mãe nunca tivesse que saber, de onde quer que ela estivesse, o que estava acontecendo. Se ela soubesse que, em tão pouco tempo, meu pai havia se envolvido com sua própria irmã, aquilo a devastaria. A raiva que eu sentia não era apenas pela rapidez com que ele seguiu em frente, mas pelo desrespeito. Parecia que a morte da minha mãe não significava nada para ele, e que toda a dor e o sofrimento que passamos juntos não valeram de nada. Eu estava completamente sozinho agora. Ninguém parecia estar do meu lado, e mesmo as poucas vezes em que minha tia Raquel tentava conversar comigo, parecia que ela só queria justificar suas ações, como se eu fosse um obstáculo para o novo relacionamento deles. Nos dias que se seguiram, eu me isolei completamente. Tranquei-me no meu quarto sempre que podia e evitei qualquer contato com eles. A casa que antes era o lar de uma família amorosa agora parecia um campo de batalha silencioso. Meu pai e eu mal nos falávamos. Eu sabia que ele estava esperando que eu cedesse, que eu aceitasse essa nova realidade, mas eu não podia.
Não conseguiria aceitar aquilo, principalmente tão cedo. E foi aí que o vazio começou a crescer dentro de mim, uma sensação de que, sem a minha mãe, eu estava completamente sozinho. Não demorou muito para que a situação piorasse. Alguns meses após o início do relacionamento entre meu pai e tia Raquel, ela começou a aparecer com mais frequência. No começo, eram visitas ocasionais, mas, logo, ela começou a trazer malas e caixas para dentro de casa. Eu não queria acreditar no que estava acontecendo, mas ficou claro, ela estava se mudando para nossa casa. A sensação de invasão foi imediata. A casa, que um dia foi o lar da minha mãe, agora estava sendo ocupada pela irmã dela. Cada canto, cada objeto, cada pequeno detalhe carregava as memórias da minha mãe, e agora parecia que tudo estava sendo corrompido. O pior momento foi quando vi tia Raquel mexendo nas coisas da minha mãe, pegando seus objetos, tocando suas lembranças com uma naturalidade assustadora. Eu não podia suportar. Todos os dias, eu a via tentando reorganizar a casa, movendo os móveis e guardando os objetos da minha mãe como se fossem insignificantes. Ela sequer perguntou sobre as coisas da minha mãe. Apenas assumiu que tudo aquilo já não importava mais. Uma vez, tentei falar com meu pai sobre isso, mas ele me ignorou completamente, dizendo que eu precisava seguir em frente e deixar o passado para trás. Mas como eu poderia seguir em frente? Aquela era a casa da minha mãe, o lugar onde eu tinha as melhores lembranças da minha infância. Agora, era como se tudo estivesse sendo apagado lentamente, cada memória sendo substituída por algo que eu não queria. Eu não podia mais andar pela casa sem sentir um aperto no peito, como se eu estivesse perdendo minha mãe de novo, só que de uma maneira ainda mais cruel e lenta. Minha única saída foi me fechar cada vez mais no meu quarto. Passei a maior parte do tempo trancado lá dentro, onde ainda podia sentir alguma conexão com minha mãe. Eu havia levado algumas das suas coisas para o meu quarto, na esperança de protegê-las de tia Raquel, que, se pudesse, teria jogado tudo fora sem hesitar. Eu sabia que, se deixasse aquelas coisas à vista, ela se livraria delas no instante em que tivesse a chance. Meu quarto se tornou meu refúgio. Lá, eu ainda podia me sentir próximo da minha mãe, com suas fotos e objetos espalhados ao meu redor. No entanto, mesmo naquele espaço, eu me sentia cada vez mais sufocado. A tensão dentro de casa só aumentava. Meu pai e tia Raquel tentavam agir como se tudo fosse normal, mas o silêncio entre nós era ensurdecedor. Nenhum de nós conversava mais. Era como se estivéssemos vivendo em mundos separados, apesar de estarmos sob o mesmo teto. A casa, que um dia fora um lugar de amor e acolhimento, agora parecia um território hostil. Eu sentia que, a qualquer momento, poderia perder o pouco que restava das memórias da minha mãe. E o mais doloroso de tudo era perceber que meu pai não se importava com nada disso. Ele estava disposto a deixar tudo para trás, e, aparentemente, esperava que eu fizesse o mesmo. Mas eu não podia. Eu não conseguiria. Tudo estava desmoronando ao meu redor, e a única coisa que eu sabia fazer era me fechar no meu quarto, longe deles, tentando manter vivo o pouco que ainda restava da minha mãe. Pouco tempo depois de tia Raquel se mudar para nossa casa, sua filha, Helena, também apareceu. Ela tem 19 anos, e quando éramos mais jovens, éramos muito próximos. Helena sempre foi como uma irmã para mim. Estávamos sempre juntos, brincando e compartilhando tudo. No entanto, com o agravamento da doença da minha mãe, acabamos nos afastando. Eu me concentrei em cuidar dela, e Helena seguiu seu próprio caminho. Quando Helena chegou, confesso que fiquei dividido. Por um lado, ver uma pessoa com quem eu tinha tantas boas lembranças trouxe uma sensação de conforto. Por outro, ela era filha de tia Raquel, a mulher que, aos meus olhos, estava destruindo as últimas memórias da minha mãe. Eu me perguntava se ela estava do lado da mãe, se sabia o que estava acontecendo, ou se simplesmente estava tentando me reconquistar por outros motivos. Helena não demorou muito para tentar se reconectar comigo. Ela foi amigável desde o começo, perguntando como eu estava e tentando lembrar os bons momentos que passamos juntos. Mas algo dentro de mim não conseguia confiar plenamente nela. Embora ela estivesse tentando ser gentil, havia sempre aquela sombra de dúvida. Será que ela sabia o que tia Raquel estava fazendo? Será que ela estava ali para ajudar ou para se aliar ao meu pai e sua mãe? Apesar de minha desconfiança, eu sentia que Helena não era como tia Raquel. Ela não demonstrava a mesma frieza, e em certos momentos, parecia realmente preocupada comigo. Às vezes,
Quando a tensão entre meu pai e eu ficava insuportável, Helena tentava intermediar, suavizando as coisas. Mesmo assim, era difícil para mim baixar a guarda completamente. Parte de mim ainda estava desconfiada de suas intenções. Os primeiros dias após sua chegada foram estranhos. Eu evitava ao máximo ficar muito tempo na mesma sala que ela ou qualquer outra pessoa na casa. Helena, no entanto, parecia sempre tentar quebrar o gelo, como se quisesse voltar a ser aquela irmã de antes. Lembrava das brincadeiras que tínhamos quando éramos pequenos, das histórias que contávamos, e falava como sentia falta disso. Por mais que eu quisesse me abrir e confiar nela, a presença de tia Raquel na casa tornava tudo mais complicado. Eu via Helena como uma extensão da mãe, e isso fazia com que eu continuasse a manter distância. Era difícil confiar em qualquer pessoa que estivesse relacionada àquela situação. Mesmo assim, Helena não parecia desistir. Aos poucos, eu começava a perceber que talvez ela estivesse realmente do meu lado, mas eu ainda não estava pronto para acreditar completamente. Eu queria, desesperadamente, que as intenções dela fossem boas. Parte de mim desejava que, pelo menos, Helena fosse alguém com quem eu pudesse contar nesse momento tão difícil. No entanto, a barreira da desconfiança era difícil de derrubar, e eu sabia que, até que tivesse certeza de que ela não estava do lado de sua mãe, eu não poderia me permitir baixar a guarda. As coisas já estavam tensas o suficiente entre mim e meu pai, mas tudo piorou de forma inimaginável quando ele me chamou para conversar um dia, enquanto eu tentava ao máximo evitar qualquer tipo de interação. Ele começou a falar de maneira fria, direta, como se estivesse discutindo algo trivial. Meu pai me disse que não havia mais espaço suficiente na casa agora que Helena estava morando com a gente, e que, por isso, eu teria que sair por um tempo, até que eles resolvessem a situação. Eu fiquei em choque. Era como se ele estivesse expulsando seu próprio filho para dar lugar à filha de tia Raquel. Perguntei a ele como isso fazia algum sentido. Afinal, se não havia espaço para 4 pessoas na casa, por que ele deixou Helena vir? Mas ele não pareceu se importar com a lógica da situação. Ele apenas repetiu que Helena estava passando por dificuldades e que, como família, era nosso dever ajudá-la. Eu, ao contrário, deveria encontrar outro lugar para ficar temporariamente, talvez na casa de algum amigo. Eu mal podia acreditar no que estava ouvindo. Minha mãe, a verdadeira dona daquela casa, mal havia falecido, e agora ele estava disposto a me mandar embora para abrir espaço para a nova família que estava construindo com tia Raquel. Eu disse a ele, com toda a raiva que consegui reunir, que eu também era sua família. Que ele não deveria simplesmente me descartar dessa forma, especialmente depois de tudo o que havíamos passado juntos. Mas ele permaneceu impassível. Meu pai não queria ouvir. Ele disse que eu estava sendo difícil, que eu precisava me comprometer e crescer. Ele falou que, se eu não concordasse em sair por conta própria, ele tomaria medidas mais drásticas. Foi nesse momento que eu percebi o quão pouco ele se importava comigo e com as lembranças da minha mãe. A única coisa em que consegui pensar naquele momento foi nas coisas da minha mãe. Eu sabia que, se eu saísse, tia Raquel veria isso como uma oportunidade perfeita para se livrar de tudo que ainda restava da minha mãe na casa. Eu sabia que ela não respeitava essas memórias e que faria de tudo para apagar qualquer traço da presença da minha mãe ali. Então, eu fiz o que qualquer pessoa desesperada faria, fui para o meu quarto e tranquei a porta. Sabia que não podia simplesmente deixar tudo para trás. Não confiava no meu pai para proteger as coisas da minha mãe, e muito menos em tia Raquel. Fiquei trancado lá, tentando pensar em uma solução. Eu sabia que não podia ficar ali para sempre, mas também não podia sair e deixar que destruíssem as últimas lembranças que eu tinha da minha mãe. No dia seguinte, meu pai bateu na minha porta várias vezes, tentando me fazer sair. Tia Raquel também tentou, mas eu os ignorei. Eu não tinha mais vontade de falar com nenhum deles. A tensão na casa aumentava a cada dia. Era como se um abismo entre mim e meu pai estivesse crescendo rapidamente, e eu sabia que não havia mais como voltar atrás. Eu já não me sentia mais parte daquela casa, mas, ao mesmo tempo, não podia deixá-la para trás. Minha mãe havia vivido ali, e agora parecia que eu estava lutando por sua memória, sozinho, contra todas as forças que tentavam apagá-la. Enquanto estava trancado no meu quarto, comecei a planejar. Sabia que precisava encontrar uma maneira de proteger as coisas da minha mãe, mesmo que eu fosse forçado a sair. Eu não tinha muitas opções, mas o desespero me deu forças para não desistir.
Eu faria o que fosse necessário para manter essas memórias a salvo. Enquanto eu permanecia trancado no quarto, tentando proteger as últimas memórias da minha mãe, ouvi uma batida leve na porta. Não era meu pai, nem tia Raquel. Quando perguntei quem era, ouvi a voz de Helena do outro lado. Relutante, me aproximei, ainda desconfiado, mas sem abrir a porta. Ela deslizou um pedaço de papel por debaixo da porta e disse suavemente: "Leia quando puder, e ligue para o vovô." Esperei até ouvir seus passos se afastando antes de pegar a carta. Nela, Helena sugeria que eu entrasse em contato com o meu avô materno, algo que eu não fazia há muito tempo. Ela mencionou que ele poderia ajudar, e que havia algo importante sobre a casa. Meu coração começou a bater mais rápido. A carta de Helena parecia um aviso sério. Peguei o telefone e, com as mãos trêmulas, disquei o número do meu avô. Ele atendeu quase de imediato, com uma voz preocupada, mas acolhedora. Contei a ele tudo o que estava acontecendo, o comportamento estranho do meu pai, tia Raquel morando na nossa casa e meu medo de perder as coisas da minha mãe. Meu avô me ouviu atentamente, sem interromper. Quando terminei, ele suspirou e disse: "Eu temia que isso pudesse acontecer, por isso sua mãe tomou providências." Confuso, perguntei o que ele queria dizer com isso. Foi então que ele revelou algo que eu jamais soube: a casa onde vivemos, onde cresci e onde todas as memórias da minha mãe estão, pertencia legalmente a mim. O mais surpreendente era que a casa tinha sido adquirida por minha mãe antes do casamento com meu pai, e por isso, ele não tinha nenhum direito sobre ela. Minha mãe, prevendo que algo poderia dar errado, fez questão de assegurar que a casa seria minha. Como eu ainda não havia completado 18 anos, a casa estava temporariamente sob tutela de um responsável. Minha mãe, antes de falecer, mudou essa responsabilidade legal para o meu avô, sem que meu pai soubesse. Isso significava que meu pai não tinha controle algum sobre a casa. Agora, tudo fazia sentido. As tentativas constantes de me afastar, as brigas, a insistência para que eu saísse de casa. Meu pai e tia Raquel estavam tramando para tomar algo que, legalmente, nunca foi deles. Meu avô, percebendo meu nervosismo, me tranquilizou. Ele me garantiu que viria à cidade o mais rápido possível para resolver a situação. Ele pediu que eu ficasse firme e, acima de tudo, não saísse de casa de forma alguma. Além disso, pediu para que eu mantivesse tudo em segredo até que ele chegasse. Quando desliguei o telefone, me senti aliviado, mas também assustado. Aliviado por finalmente entender o que estava acontecendo e por saber que meu avô estava ao meu lado. Mas também aterrorizado com a ideia de que meu pai e tia Raquel fariam qualquer coisa para tentar tomar a casa. Agora eu sabia que a batalha estava apenas começando, e que eu precisava ser mais cuidadoso do que nunca. Continuei me mantendo à distância, trancado no quarto, fingindo que nada havia mudado. Eu sabia que estava à beira de uma grande mudança, e só podia esperar a chegada do meu avô, o único que poderia colocar um fim em tudo isso. A tensão em casa estava no limite. Eu permanecia trancado no meu quarto, enquanto meu pai e tia Raquel agiam como se tudo estivesse sob controle. No fundo, eu sabia que a tranquilidade deles não duraria muito, pois meu avô estava a caminho. Na manhã em que ele chegou, meu coração disparou. Recebi uma mensagem dele dizendo que estava na cidade e que viria direto para nossa casa. Algumas horas depois, escutei o barulho de um carro parando na frente. Olhei pela janela e vi meu avô saindo com uma expressão séria, acompanhado por um advogado. Sabia que aquele momento seria decisivo. Eu não sabia o que fazer, então fiquei no meu quarto, esperando o que estava por vir. Logo ouvi vozes na sala de estar. Meu avô havia confrontado meu pai e tia Raquel. A princípio, a conversa parecia calma, mas, em pouco tempo, a tensão aumentou. As vozes subiram, e pude ouvir claramente quando meu avô começou a questioná-los sobre seus planos em relação à casa. "Essa casa nunca foi sua, nem será", ouvi meu avô dizer firmemente ao meu pai. "Ela pertence ao meu neto, e sua mãe garantiu isso antes de falecer." Meu pai tentou argumentar, dizendo que a casa estava sob sua responsabilidade, mas meu avô logo cortou suas palavras. Ele tirou da pasta os documentos que comprovavam que a casa foi adquirida por minha mãe antes do casamento, e que ela, legalmente, havia deixado a tutela temporária da casa sob os cuidados dele, meu avô. A revelação caiu como uma bomba. Tia Raquel ficou pálida, e meu pai, visivelmente nervoso, começou a levantar a voz, acusando meu avô de interferir em assuntos que não lhe diziam respeito.
A discussão ficou cada vez mais acalorada. Meu pai gritava que tinha direito à casa como o marido de minha mãe, mas meu avô manteve a calma e explicou, uma vez mais, que a casa nunca foi dele, já que minha mãe a adquiriu antes do casamento, e por isso ela pôde deixá-la para mim. A essa altura, eu não aguentava mais ficar trancado no quarto. Abri a porta e desci as escadas. Ao chegar à sala, vi a cena diante de mim, meu avô em pé, calmo, segurando os documentos da casa, enquanto meu pai e tia Raquel estavam sentados, claramente desconfortáveis com o rumo da conversa. Quando entrei, todos olharam para mim. Senti uma mistura de confusão e sobrecarga. Durante tanto tempo, me senti impotente, mas agora, com meu avô ali, tudo parecia diferente. Ele estava do meu lado, defendendo o que era meu, e pela primeira vez, senti que não estava sozinho nessa luta. Meu pai tentou se explicar para mim, dizendo que estava fazendo o melhor para todos e que eu não entendia o que estava acontecendo. Mas eu o cortei. Você queria tirar de mim o que é meu, as memórias da mamãe, a casa dela. Não posso perdoar isso. Foi a primeira vez que falei tão claramente sobre o que sentia, e percebi que não havia mais volta. Tia Raquel permaneceu em silêncio, enquanto meu pai continuava a tentar justificar suas ações, agora sem nenhuma confiança. Meu avô, firme, anunciou que estava assumindo a responsabilidade pela casa até eu completar 18 anos, como minha mãe havia planejado. Ele deu ao meu pai e à tia Raquel um prazo de 1 mês para saírem da casa. Helena, que estava assistindo a cena toda de um canto da sala, veio até mim e me deu um abraço. Ela não disse nada, mas seu gesto falou mais do que qualquer palavra poderia expressar. Sabia que ela estava do meu lado, e naquele momento, me senti mais forte. Com meu avô ao meu lado e Helena me apoiando, a verdade finalmente veio à tona. A casa era minha, e o plano de meu pai e tia Raquel de tomar o controle havia sido desmascarado. Eu não sabia o que viria a seguir, mas, pela primeira vez em muito tempo, senti que estava no controle da minha própria história. Depois do confronto entre meu avô e meu pai, a tensão na casa atingiu seu auge. Meu pai estava claramente abalado, e tia Raquel, que até então havia se mantido em silêncio, parecia prestes a explodir. E foi exatamente isso que aconteceu. Helena e eu estávamos no jardim, conversando, quando ouvimos passos pesados. Tia Raquel se aproximava rapidamente, visivelmente furiosa, com o olhar fixo em Helena. Parecia que ela já não conseguia mais segurar toda a raiva e frustração que acumulava nos últimos dias. Você me traiu, Helena, ela gritou, sua voz carregada de ressentimento. Como você pode ficar contra sua própria mãe? Depois de tudo o que fiz por você, agora você se alia a eles? Helena se manteve firme. Ela já esperava essa reação, e estava pronta para enfrentá-la. Mãe, eu não te traí. Só não posso ficar do seu lado quando você está errada. O que você está fazendo é injusto, e você sabe disso. Tia Raquel, ainda mais enfurecida com a resposta, avançou em direção a Helena. Você ousa falar assim comigo? Eu sou sua mãe. Você devia me apoiar. E antes que eu pudesse intervir, ela levantou a mão e deu um tapa no rosto de Helena. O som do impacto ecoou no jardim, e eu fiquei paralisado por um instante, sem saber como reagir. Mas Helena, ao invés de recuar, permaneceu imóvel. Com a mão sobre a bochecha vermelha, ela encarou a mãe com uma calma impressionante. Sua postura deixava claro que ela não cederia. Isso só prova o que estou dizendo, mãe. Você não está pensando com clareza. A voz de Helena era firme. Ela estava magoada, e não recuou diante da agressão. Tia Raquel, percebendo o que havia feito, ficou paralisada. Sua raiva deu lugar a um misto de choque e arrependimento, e logo ela desmoronou. Caiu de joelhos, cobrindo o rosto com as mãos, enquanto soluçava, murmurando palavras que mal conseguia entender. Era como se, naquele momento, ela tivesse percebido quanto havia perdido o controle, não só da situação, mas de si mesma. Helena permaneceu ao meu lado, serena, enquanto assistíamos ao colapso de sua mãe. Eu não queria que as coisas chegassem a esse ponto, ela disse baixinho para mim. Mas ela precisa entender que está errada. Eu concordei em silêncio, ainda processando tudo o que havia acabado de acontecer. Tia Raquel havia perdido muito mais do que uma discussão sobre a casa, ela havia perdido a confiança da própria filha. O peso das suas ações finalmente a havia alcançado, e agora ela estava pagando o preço por tentar controlar algo que nunca lhe pertenceu.
Mais tarde, Helena e eu nos sentamos no meu quarto. A relação entre nós, que já era próxima, havia se fortalecido ainda mais. Ela estava ao meu lado, lutando contra a injustiça da situação, e isso me fez perceber o quanto eu podia confiar nela. Minha mãe não é má, Helena continuou, pensativa. Ela só está perdida. E eu não sei se ela vai conseguir sair dessa sozinha. Eu sabia que Helena estava certa. Tia Raquel havia tomado muitas decisões ruins, mas, no fundo, tudo o que ela queria era garantir um futuro melhor para si mesma. Infelizmente, os métodos que usou a levaram a perder o que mais importava, a confiança da filha. Enquanto a casa voltava ao silêncio, eu sabia que aquele havia sido um ponto de virada. Tia Raquel havia chegado ao seu limite, e agora teria que enfrentar as consequências de suas escolhas. Ao mesmo tempo, Helena e eu estávamos mais unidos do que nunca, prontos para enfrentar o que quer que viesse pela frente. Depois do colapso de tia Raquel, meu pai finalmente percebeu que as coisas estavam fora de controle. Ele tentou me chamar para conversar, talvez na esperança de consertar o que havia feito ou, no mínimo, justificar suas ações. Eu estava na cozinha, tentando me afastar de toda a confusão, quando ele se aproximou. Caio, ele começou, com uma voz hesitante que eu raramente ouvia. Precisamos conversar. Sei que você está magoado, mas quero que entenda por que fiz o que fiz. Eu o encarei por alguns segundos, sem dizer nada. Por dentro, a raiva que vinha se acumulando por meses borbulhava. Finalmente, ele estava tentando falar comigo, mas era tarde demais. Eu já havia compreendido tudo. Ele não estava me protegendo ou cuidando de mim. Entender? Eu não quero entender, pai, respondi com a voz carregada de amargura. Você tentou apagar tudo o que restava da mamãe, como se ela nunca tivesse existido. Como você pôde fazer isso? Ela era sua esposa. E mais do que isso, era minha mãe. Ele deu um passo à frente, tentando suavizar a situação. Não é como você pensa, Caio. Eu estava apenas tentando seguir em frente. O luto é complicado, e eu... Cala a boca, eu interrompi, sentindo a raiva explodir de dentro de mim. Você não estava tentando seguir em frente, estava tentando substituir a mamãe. E não apenas com tia Raquel, mas com tudo. Tirou todas as fotos dela, fingiu que ela nunca esteve aqui. Eu perdi minha mãe, e ao invés de você estar ao meu lado, você me abandonou também. Meu pai parecia atordoado, sem palavras, como se não esperasse ser confrontado dessa forma. Mas a raiva em mim não parava de crescer, e continuei, a voz tremendo, você quer que eu acredite que foi só depois que a mamãe morreu que você começou a namorar a tia Raquel? Não faz sentido. Foram apenas alguns dias, e vocês já estavam juntos. Vocês já tinham algo antes, não tinham? Enquanto eu cuidava da mamãe, você estava com a irmã dela. Ele ficou em silêncio, os olhos arregalados, mas sem negar. A falta de uma resposta clara foi o suficiente para confirmar o que eu sempre suspeitei. Você não só traiu a memória da mamãe depois que ela morreu, você a traiu enquanto ela ainda estava viva. E ainda quer que eu entenda? Não tem mais nada para entender, você me perdeu. Você não é mais meu pai. Minha voz tremeu, mas as palavras finalmente saíram. A única coisa que você fez foi tentar apagar tudo que era da mamãe e roubar o que era meu por direito. Ele tentou se justificar mais uma vez, mas eu já não estava disposto a ouvir. Não há mais nada para falar. E eu nunca vou te perdoar por isso. Agora, você vai sair dessa casa. Meu pai ficou parado, como se procurasse palavras, mas nada saiu. O silêncio era ensurdecedor, e sua expressão indicava que ele finalmente começava a entender o que havia feito. Meu avô, que tinha acompanhado a conversa o tempo todo, entrou na sala com uma calma firme e entregou os documentos para meu pai. A casa nunca foi sua, e agora é hora de fazer as malas e seguir em frente. Tudo o que foi feito aqui termina agora. Meu pai ficou em silêncio, os olhos fixos nos papéis que ele sabia que não poderia contestar. Ele não tinha mais o que argumentar. Sua queda era inevitável. Sem dizer mais uma palavra, ele se levantou, com um olhar vazio, e deixou a sala. Depois de todo o tumulto, meu avô se mudou para a casa comigo. Ele ficaria até que eu completasse 18 anos, o que me dava uma sensação de segurança que eu não sentia há muito tempo. A casa, que antes parecia cheia de sombras,
começou a se transformar em um lugar onde eu poderia recomeçar, com a presença do meu avô e de Helena. Nos primeiros dias, a casa parecia diferente, vazia sem meu pai e tia Raquel, mas ao mesmo tempo, mais leve. Ainda havia dor pela perda da minha mãe e o ressentimento em relação ao meu pai, mas agora, havia também um sentimento de alívio. Eu estava finalmente no controle da minha vida, e pela primeira vez em muito tempo, não sentia o peso do passado me esmagando. Helena, que se manteve ao meu lado durante todo o caos, continuou morando comigo e meu avô. Com ela, eu conseguia desabafar e entender melhor o que estava sentindo. Ela me ajudava a processar a dor, a raiva, e a confusão que ainda carregava. Em nossas conversas, começamos a falar sobre seguir em frente, sobre encontrar uma maneira de lidar com tudo o que havia acontecido. Você precisa de ajuda, Caio, ela me disse um dia, enquanto estávamos sentados no jardim. Ninguém consegue passar por tudo isso sozinho. Eu estou aqui, seu avô também, mas talvez você precise de mais do que isso. Eu sabia que ela estava certa. Tudo o que havia acontecido, desde a morte da minha mãe até a traição do meu pai, havia me marcado de uma forma profunda. Precisava lidar com essas cicatrizes. Depois de pensar por um tempo, decidi que era hora de buscar terapia. Era algo que eu havia resistido a fazer, talvez por medo de enfrentar toda a dor que havia acumulado, mas agora, parecia o próximo passo lógico. Com o apoio do meu avô e de Helena, comecei a pensar em como reconstruir minha vida. Aos poucos, a casa começou a refletir essas mudanças. As coisas da minha mãe, que antes estavam guardadas com tanto medo de serem destruídas, agora ocupavam um lugar de honra. Eu sabia que nunca iria esquecê-la, mas também sabia que precisava seguir em frente, da mesma forma que ela teria querido. Com o tempo, a dor ainda estava lá, mas aos poucos, comecei a sentir uma sensação de paz. A presença do meu avô e de Helena me dava forças para seguir em frente, e a terapia me ajudava a lidar com os traumas que ficaram para trás. Eu estava começando uma nova vida, ainda carregando as memórias do passado, mas pronto para construir um futuro onde eu pudesse finalmente encontrar meu lugar. O que você achou da história? O que você faria num lugar de Caio? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por se juntar a nós hoje no Recanto das Histórias. Não se esqueça de curtir, se inscrever e clicar no sino de notificação para não perder nosso próximo vídeo. Nos vemos em breve.